Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre os comentários sobre o balanço da associação ainda no prevendo de 2023, ou seja, o último ano da gestão de Jorge Salgado. Vamos falar também da lista de relacionados. Tem jogador importantíssimo que foi poupado e Leandrinho convocado. Tudo isso após a vinheta. Salve! Salve, galera do Vascão, boa noite pra todo mundo. E amanhã a bola vai rolar, e como vai rolar lá em Heriberto Rossi, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, o Vasco já vai estar em Santa Catarina, Criciúma e Vasco, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 4ª rodada do retorno. Bom, a gente sempre, infelizmente, a gente queria ter memória, assim, ter amnésia de lembrar do turno, né? Já que aqui na nossa casa de São Januário, o último jogo do agora técnico corintiano, pelo gigante da colina, o Ramon Dias, o Vasco perdeu para o Criciúma por 4-0, e agora é a hora da revanche. Bom, embora ninguém falou de revanche, falou, pelo menos publicamente, que estão tratando esse jogo como uma revanche. Bom, e antes de mais nada, ontem parece que foi até o Cine Privé da Band, né, quando a gente era adolescente, quem era da minha geração, né, da adolescência, não tinha um garoto daquela época que não curtia o Cine Privé, Emanuele, no espaço da África. E eram filmes que passavam depois da meia-noite. E me parece que o Balanço do Vasco foi um filme para adultos que foi divulgado no site do Vasco depois da meia-noite. Para a gente ler 62 páginas. Bom, e o Pedrinho detonou a gestão Jorge Salgado, que, apesar de ter vendido o futebol para a 77, feito a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, que era para, apesar da 77 ter assumido as dívidas do Vasco em torno de 700 milhões, era para o Vasco estar sem dívida, certo? Errado. Porque teve dívidas ocultas, que ainda assim deixou no balanço que a associação está com uma dívida de mais de 200 milhões. Bom, até se falou, o Jorge Salgado falou dessas dívidas ocultas, até foi para o colega Fábio Avezedo, no canal dele, quando ele deu uma exclusiva para o Fábio Avezedo, mas não deixou claro os valores, até a oposição na época tentou ver sobre os valores dessas dívidas ocultas, que seria essas dívidas ocultas, mas acabou eles deixando o poder sem esclarecer explicitamente que dívidas ocultas eram essas. E eu fico pensando, esses caras se matam, né, para ser presidente do Vasco, ter poder dentro do clube. Os caras não têm o mínimo de cuidado com o clube, que dizem amar, que dizem que tem a solução para os problemas do Vasco. Depois, o errado é esse jornalista aqui que diz, para mim, político nenhum, os novos, os velhos, prestam. E
muito provavelmente no balanço do ano que vem, que será o balanço da primeira gestão do Pedrinho, vai ficar comprometida devido a essa dívida. E claro que foge do controle do Pedrinho. Não é se tratando de passando pano nos possíveis futuros erros do Pedrinho. Aliás, eu já bato nos que eu acho erro do Pedrinho, como por exemplo a demora de contratar jogadores, a demora de achar um novo investidor. Aliás, mais um exemplo aí que o Vasco precisa para ontem achar um novo investidor. Será que depois desse balanço ainda a gente vai ler torcedor dizendo que não precisa de novo investidor? Será que a tentativa de fuga da realidade vai continuar acontecendo? Bom, aí eu acho que até o próximo investidor valia a pena negociar o pagamento dessas dívidas, as tal dívidas ocultas de mais de 200 milhões. Mas vamos ver como será essa. Aliás, o Pedrinho deveria também deixar claro como será o modelo desse novo, dessa nova SAF do Vasco. Bom, e aí o Vasco divulgou a lista de relacionados que viajaram para Santa Catarina, dependendo da hora que cada um estiver vendo. O Vasco já vai ter chegado em Criciúma e 3 desfalques importantes. 2 a gente já imaginava que poderia não fazer parte. Um até tinha uma bela esperança que estivesse a campo, mas também não gostavam lá. O nosso artilheiro, o Pablo Baer, será poupado, será preservado desse jogo, para se tratar melhor da lesão muscular e muito provavelmente para voltar ao time na segunda-feira que vem, né? Amanhã não, na outra segunda, que vai encerrar a 25ª rodada, 24ª, desculpa, contra o Atlético Paranaense, em São Januário. Alex Teixeira e Felipe Coutinho já estão treinando com o grupo, mas estão em trabalho final de transição. Mesma coisa que fizeram com o Baer, e fizeram um trabalho de transição para que quando os dois retornarem, assim como foi com o francês, estarem 100%. Pode ser até que os dois retornem também contra o Atlético Paranaense. Então, com isso, o técnico Rafael Paiva tem dúvida em relação à zaga, já que o João Vitor se recuperou, até entrou bem no jogo contra o Fluminense, participou diretamente do segundo gol do Vasco. E o Marco, que também se recuperou da lesão, que ele era dúvida também. Quem será o zagueiro pela direita, já que tudo leva a crer que o Léo será o zagueiro pela esquerda. E quem será o centroavante entre o GB e o Ryan? Que o Ryan inclusive tem negado propostas oficiais a ele, e ele deverá continuar no Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. E o resto da equipe que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o Criciúma, Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael ou João Vitor, Léo e Lucas Pinto, que retorna à equipe depois de
ser poupado no clássico contra o Fluminense. Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir, e Dimitri Payet. Adson, DVD, GB ou Ryan serão esses 11 que estarão jogando amanhã lá em Santa Catarina. E parabéns ao Leandrinho, nosso lateral esquerdo, cria das divisões de base, convocado para a seleção sub-20, para os amistosos que a seleção de base fará em São Januário contra o México, ainda nessa semana, a verdade, dias 5 e 9 de setembro, e ele deverá desfocar o Vasco por uma semana e depois retornar ao elenco vascaíno. Parabéns ao Leandrinho, uma convocação merecida, né? Toda vez que ele entrou no time profissional, rendeu, inclusive fazendo gols. Né? Todos os laterais esquerdos do Vasco dessa temporada fizeram gol, contando aí com o primeiro gol do Vitor Luiz, com a camisa do Vasco no clássico contra o Fluminense. O Leandrinho fez gol no Campeonato Carioca. Quando teve a oportunidade no Brasileirão, fez gol no São Paulo, o Vitor Luiz, agora contra o Fluminense, e o artilheiro, o Zé Centre, os laterais esquerdos, o Pinto tem 5 gols durante a temporada. Tem sido uma fase artilheiro o Pinto aí. Então, até amanhã com todas as emoções de Vasco, na verdade Criciúma e Vasco, o mando de campo de Criciúma lá em Santa Catarina. O jogo será transmitido pela TV Globo e, inclusive, veja na sua casa, ou no Cantinho, o Centro Cultural Cantinho, que é do Vasco, terá o maior telão para os vascaínos que quiserem assistir o jogo lá. Mas que o Vasco traga para o Rio os 3 pontos e continue nessa crescente no Campeonato Brasileiro. Até mais.